Meus amigos, estamos recebendo mais um convidado dentro do nosso canal do YouTube, Tarcísio Manso Convida. A meu lado, o pastor Marco Antônio Feliciano, deputado Marco Feliciano. Nascido aqui em Orlândia, pastor da Igreja Catedral do Avivamento, do segmento neopentecostal, empresário, 51 anos de idade, casado com a dona Edileuza, pai de 3 filhas e avô da Aurora, que eu tenho certeza que é o título que atualmente mais lhe chama a atenção. Marco, um prazer muito grande em recebê-lo aqui dentro do nosso canal. Seja bem-vindo. Obrigado, Tarcísio, uma alegria. Primeiramente, parabéns pelo canal, sei que está bombando, eu acompanho de longe, já vi algumas entrevistas, inclusive semana passada, acho que foi com o prefeito da cidade. Sim, vai ser, exatamente. Vai ser, já foi, exatamente, é isso mesmo. Então, parabéns mais uma vez, como eu estava dizendo. É só fazendo uma pequena correção, a minha igreja não é neopentecostal, ela é pentecostal. Porque ela é a Assembleia de Deus, Catedral do Avivamento. Que é um segmento mais tradicional dentro do Evangelho. É o pentecostalismo nato, né? A gente fala que Pentecoste é raiz. Né? Qual é a diferença, Marco? O neopentecostal ele é mais zen, né? Ele é mais moderno, ele é mais... ele é menos radical nas questões doutrinárias, etc, etc. Então tem uma grande diferença, né? Os neopentecostais geralmente eles são mais envolvidos com a teologia da prosperidade, né? Que é uma teologia que a Assembleia de Deus não adotou, né? Então o pentecostal ele é o pentecostal raiz, uma igreja de 100 anos no Brasil, que é a Assembleia de Deus. Agora, a curiosidade de todos nós, a maioria nós sabemos da sua história, parte não sabe. Então é uma oportunidade única, até porque o canal tem essa pegada também de ser documental, trazer a trajetória de cada personalidade. Você hoje é uma personalidade orlandina, com certeza. Afinal de contas, estou vendo aqui, 4º mandato, 212.390.220 votos em cada eleição, que não é brincadeira. Olho aqui, eu vejo que você tem no Instagram 2.800.000 seguidores. Então, como é que começou essa sua trajetória no segmento? Conte para nós, eu sei que você é de origem humilde, conte que sempre é uma alegria rever a sua trajetória, que é uma trajetória muito bonita. Tarcísio, senta que lá vem a história. Comecemos. Bom, eu sou nascido aqui em Orlândia, sou filho da dona Lúcia, a minha guerreira, minha heroína, uma senhora que não sabe ler nem escrever até hoje. E não é porque ela não conseguiu ir para a escola. Quando ela já estava velhinha, mandamos ela para a escola, mas ela teve uma desavença com a professora, não deu certo, né? Mas a dona Lúcia, ela me trouxe ao mundo no dia 12 de outubro de 1972. Nasceu no dia de Nossa Senhora Aparecida? No dia de Nossa Senhora Aparecida, aqui no Brasil. Nasci no Hospital Beneficente Santo Antônio, aqui, né? Às 11h30 da manhã. Minha mãe lembra dos detalhes. E há 50 anos atrás, quando eu nasci, foi muito difícil para minha mãe, porque ela era mãe solteira. Mãe solteira, 50 anos atrás, diferente das mães de hoje, né? As de hoje tem a gravidez independente, né? A mulher hoje ela é mais expansiva, né? Mas naquela época era muito difícil. Ela se envolveu com um homem casado da sociedade aqui de Orlândia. Eu nasci e sempre uma vida extremamente pobre, às vezes até abaixo da linha da pobreza. A gente morava ali na Rua 2, deixa eu lembrar aqui, não, na Rua 1, entre a Avenida C e a Avenida D. Jardim Boa Vista. Jardim Boa Vista. Próximo a Cristo Rei, mais ou menos. De frente à casa do famoso Tiãozinho Lava Cachorro. Sim. Quem é de Orlândia sabe. Sim, todo mundo sabe. Minha esposa foi falar isso para uma amiga dela de São Paulo, né? Ela falou assim, ele tem um pet shop. Um pet shop? Que é lava cachorro, né? Ela achou que era um pet shop. Então, uma família extremamente humilde, nós morávamos ali no fundo da casa da dona Ermelinda, uma moradora antiga ali do Vale do Paulo Jurca, né? Aquela turma ali da vila. A gente morava em 12 pessoas dentro de 2 cômodos. Era uma vida muito, de fato, humilde. Eu trabalhei na lavoura, aqui em Orlândia, apanhei laranja, algodão, café, trabalhei no corte de cana, engraxei sapato durante um bom tempo aqui na cidade. Então, a vida desse jeito. Fui criado na creche Getúlio Lima. Na Getúlio Lima? Getúlio Lima. Fiquei na Getúlio Lima dos 2 até os 7 anos. Você lembra quem dirigia a creche? Tia Eucaristia. Tia Eucaristia, e tinha a tia Rosélia, que é irmã, parece que do Ronaldo Machado. Sim, perfeito. Aqui do Tabelião, né, do cartório. Então, eu tenho ainda essas memórias. Eu, por ser católico, jovenzinho, eu tive uma experiência. Quem é espiritual compreende.
Eu tinha 6 anos de idade, morando ali entre a Avenida D e a E, nessa época minha mãe já tinha mudado. Eu ouvi o sino da igreja bater. Eu acordava todo domingo com a batida do sino, né? Aí logo que eu acordava, já acordava todo mundo, minha mãe ligava lá o Geraldo Meirelles, na época das músicas TV Record, parece. TV Ele Record. tinha um programa de manhã. Isso, aí a gente acordava. Mas eu me lembro que um domingo, Tarcísio, eu acordei e o sino mudou. Não era a batida mais do sino, era como se fosse uma voz que me chamava. Em vez de fazer din-dong, fazia Marco, Marco. Eu tinha entre 6 e 7 anos. Eu acordei, levantei, a gente morava amontoado num monte de gente, né? Pulei todo mundo, não tinha muita roupa. Com a roupinha do corpo mesmo, eu segui a batida do sino. Eu saí da minha casa, morava ali entre a Avenida D e a E, era uma casa bem no meio do quarteirão, tinha um corredor imenso para chegar na minha casa. Eu saí pelo andar de cima, pela parte de cima, e fui parar na paróquia Cristo Rei. Cheguei lá, era umas 6h30, sentei nos degraus, porque estava fechada a igreja. Quando foi 15 para 7, mais ou menos, chegou uma pessoa, que eram as mulheres que abriam a igreja. Perfeito. Como eu era pequenininho, uma mulher lá me viu e falou assim, deve ser o novo coroinha. Ela me deu os panfletinhos, eu fiquei em pé na porta distribuindo os panfletos. A missa ainda era em latim. Padre Ângelo. Padre Ângelo Pignoli, irmão hoje... do Dom Emílio. Exato, parece que hoje o Padre Ângelo está em Franca, se não me engano. Está em Franca, mas já aposentado. Era o Padre Ângelo na época. E participei da missa toda. Quando terminou a missa, eu não sabia voltar para casa, porque eu fui guiado pela batida de um sino, né? Aí as mulheres que estavam ali me levaram para casa. Era uma casa, chamavam de casa de freira, mas em Orlândia não tinha freira. Ficava na Rua 6, na esquina da Avenida E, né? Era uma casa ali que moravam as mulheres que cuidavam da igreja. Me levaram para lá. Aí, conversa vai, conversa vem, entre os vizinhos descobriram onde eu morava. Chegaram na porta da minha casa, tinha polícia. Minha mãe achou que eu tinha sido sequestrado, tudo. Aí uma das mulheres falou, não, esse menino tem vocação. Eu comecei a ir para a igreja. Com 8 anos de idade, eu comecei a dar aula de catecismo, lá na paróquia Cristo Rei. Com 9 anos, eu li a Bíblia toda, de capa a capa. Bíblia Ave Maria, que era a Bíblia da patroa da minha mãe, Dona Elza Graner, que a gente não tinha dinheiro para comprar uma Bíblia. Então, a minha vocação desde criança era religiosa. Se eu não fosse pastor, eu tinha me tornado padre. Agora, o mais interessante, Tarcísio, é que se você for lá na paróquia Cristo Rei agora, você vai ver o campanário da igreja. Se você procurar sino, não tem. Nunca teve sino naquela igreja. Mas eu acordei... Então era da sua imaginação. O badalar do sino era algo que você imaginava. Aí tá. Alguém pode dizer imaginação. Na minha condição, eu digo uma vocação. Foi algo divino. Deus me chamou. Eu senti uma chamada, foi uma chamada vocacional para isso. Uma coisa interessante é que a história que você está relatando é muito parecida com a minha, com algumas peculiaridades. Eu, por exemplo, desenvolvi essa minha facilidade com comunicação sendo coroinha do Padre Emílio, tá? Fazia também nas fazendas, havia uma população grande, então as missas eram ministradas nas fazendas e eu fui alfabetizado muito jovem. A minha tia Doroti me alfabetizou, Doroti Alves, que todo mundo conhece, Alves Bergamo, e a partir daí eu também desenvolvi isso porque era coroinha, né? Eu estou dizendo que nesse sentido a igreja teve, no meu caso, o papel de desenvolver, não o potencial de ser padre, nem pastor, que acabou sendo depois do teu caso, mas essas coisas têm algo assim que a gente fica imaginando que é um chamado, né? Sim, cada um chamado. na sua devida missão. forma. Eu creio que todo ser humano, Tarcísio, ele nasce com uma missão pré-definida. Na verdade, Deus pré-define uma missão, só que o homem tem o seu poder de escolha. O homem escolhe o caminho que vai seguir. Agora, Marco, nós estamos chegando aí 6 anos, tal, mas eu me recordo bem, quando eu era vereador, que você foi uma vez na Câmara para propor uma venda de um equipamento musical. Explica essa história, porque quando eu vi e tive o primeiro contato com você, eu falei, esse menino é abusado no bom sentido. Ele é uma pessoa que busca um desafio. Atrevido, isso daí. Então, com 6 anos eu fui para a igreja católica, até os 9, aí depois eu me afastei da igreja, né? Fui ficando mais menino, né? Fui conhecer os bailezinhos, na época a gente chamava de brincadeira. Brincadeira. Né? A gente ia para as casas das pessoas. Aí eu fui para o centro de lazer. Com 12 anos eu me desvirtuei completamente da fé e conheci o submundo. Eu me envolvi com drogas aqui na cidade. Chegou nessa idade. Dos 12 aos 13.
né? Eu me envolvi com o pessoal aqui da cidade, aqui do centro, porque eu não tinha dinheiro para comprar. Então me envolvi com os meninos de classe média alta, porque naquela época, Tarcísio, não havia escola particular em Orlândia. Menino pobre e menino rico estudava na mesma escola. Em quais escolas você estudou? Coronel. Sim. Minha primeira escola foi Coronel Francisco Orlando. Fiquei da primeira até a quinta série. E ali eu conheci os amigos que eram aqui da cidade, né, e mantive relacionamento com eles até essa idade. Então, com 12 para 13 anos, eu me envolvi com as drogas. 13 anos eu já estava, assim, beirando o fundo do poço mesmo. E aí eu trabalhava na agropecuária J. Mendonça. Eles tinham um escritório aqui naquele prédio da Avenida 2, com a Rua 2, perto dos bancos. Sim. Né? Tinha um escritório ali. E eu trabalhei com um rapaz ali que chamava Ronaldo Puglies. Sim. O Ronaldo hoje é dono de uma farmácia na Rua 4, ali no alto da vila. E o Ronaldo era da igreja evangélica. E um dia eu estava lá fazendo um arquivo, né? Naquela época a gente arquivava as notas, e ele trabalhava com uma máquina de contabilidade. Ele começou a assoviar uma música. E o assovio dele entrou aqui dentro, pois eu comecei a chorar. Eu não entendi porque estava chorando, ele me viu chorando. Você está bem? Eu falei, estou, mas você está chorando por quê? Eu falei, não sei, você começou a assoviar isso aí, eu me emocionei aqui. Com que idade você tinha quando 13 aconteceu? anos. 13 anos. 13 para 14. Já com a vida meio embolada, com problemas. Isso foi logo depois do Carnaval de 1987. Eu lembro dessas datas porque elas foram muito marcantes para mim, né? Aí o Ronaldo me abraçou, ele falou assim, isso é um louvor, é uma música da igreja, posso cantar para você? Aí quando ele cantou, eu desabei mais ainda, porque a música era muito forte, falava, Deus está aqui, né? E eu falei, por que eu nunca senti isso? Ele falou assim, não, tem um porquê. E ele me convidou para ir na igreja. Fui na igreja, Qual igreja que você foi? Na Assembleia de Deus? Assembleia de Deus. Essa perto da Morlândia, na Avenida 11, 811. Muito tradicional, né? Isso, é a mais antiga, uma das mais antigas da cidade. Quem era o pastor na época? Na época era Jonas. Pastor Era o Jonas. presbítero Jonas, né? Ele ainda Mas o Jonas que é serralheiro? É um Jonas maranhense. Então é o próprio, esse é o mesmo. mesmo que nós estamos falando. Ele tem até um genro que é presbítero na igreja hoje, que é o Antônio Marcos, trabalha na prefeitura também. Perfeito. Então, aí o Jonas estava pregando naquele dia, um culto de quinta-feira, tinha pouquíssimas pessoas, estava chovendo, e eu fui tocado de novo na igreja, eu comecei a chorar sem parar no culto. Aí, na Assembleia, as igrejas evangélicas sempre fazem um apelo, né? Se a pessoa não quer entregar a vida dela para Cristo. É um ritual nosso. E aí chama um testemunho na frente, parece assim. Se você quiser, você vai à frente. Eu queria ir, mas não tinha força. Aí o Ronaldo saiu lá, e que ele era músico, né? Tocava pistão. Ele saiu lá da banda, veio onde eu estava, me convidou e me acompanhou até a frente. Eu dobrei o joelho lá na frente do altar, oraram por mim, eu chorei muito, mas muito mesmo. Naquela noite, fui para casa. Nunca mais consegui cheirar cocaína, fumar maconha. Eu tentei, vomitei no dia seguinte. E tentei a segunda vez, vomitei de novo. Aconteceu alguma coisa naquele culto, que nós chamamos de libertação. Ninguém sabia que eu mexia com isso na igreja, mas a oração, ela tem seus efeitos. E eu me converti ali. Como a igreja é muito envolvida com músico, eu vi a banda, eu sempre gostei de cantar. Antes de ir para a igreja, nós tínhamos uma banda chamada Star Green. Se você rir, eu te dou um cascudo na cabeça. Estrela Verde, né? Era eu, o Brito, não sei se você lembra do Brito. Sim. O Brito e tinha o André também. Nós tínhamos um trio, né? Eu cantava, os dois tocavam. E aí na igreja evangélica, as pessoas sempre perguntam por que as igrejas evangélicas crescem tanto. Primeiro que o evangelho apresentado pela igreja evangélica, ele é pessoal. Ele não é formal. Ele não é para as pessoas apenas que têm a condição intelectual de compreender aquilo que o padre fala em termos de filosofia. O evangelho pregado em uma igreja evangélica, ele é, como se diria na gíria, papo reto. Né? Nós pegamos o texto, interpretamos e aplicamos. E você motiva as pessoas, porque era o que Cristo fazia. Ele pegava as pessoas caídas, levantava. As pessoas diziam que não tinha esperança, ele dizia, eu sou a esperança. Eu não tenho um caminho, eu sou o caminho. Essa linha de pensamento que você tem, eu sou católico praticante e eu percebo que foi uma própria autoanálise que a Igreja Católica viu, que no momento que ela não estava conseguindo, eu falo isso, falei outro dia entrevistando o Padre Mário, de que a Igreja Católica, num certo momento, né,
se perdeu um pouco porque tinha dificuldade de falar a linguagem das pessoas que frequentavam. Hoje melhorou muito, a gente percebe que isso foi até saudável, né? Que serviu como referência. Despertou a igreja. É simples, eu comecei aqui a nossa fala, eu te disse que eu escutava a missa em latim. Sim. Como é que o povo chucro, que mal sabe a língua portuguesa, vai participar de uma missa num idioma que ela não entende? Sim. Então a igreja mesmo privou o ser humano de conhecer Deus pessoalmente com seus ritos, né? Então, com o advento do protestantismo, essa foi uma grande briga de Lutero, porque Lutero queria que o evangelho fosse praticado e pregado aos pobres, mas a igreja proibia, inclusive, as pessoas de lerem a própria Bíblia. Tem um livro, tem um livro que se tornou filme, O Nome da Rosa, você deve ter assistido, com Sean Connery. Aquele filme, ele é uma crítica na Idade Medieval, quando o alto clero proibiu as pessoas de lerem a Bíblia, dizendo que o leigo, se chegasse perto da Bíblia, ele morria, porque envenenavam páginas de livros e davam para os leigos tentarem ler. Eles passavam o dedo, e quando viravam a página e passavam o dedo na língua de novo, as pessoas morriam envenenadas. Então, tentaram tirar isso do povo. Lutero lutou contra isso. Então, a igreja protestante ela tem essa facilidade de falar. Eu ouvi a mensagem, eu compreendi a mensagem, como eu já tinha sido coroinha, já tinha lido a Bíblia toda, eles me deram uma oportunidade. Quando eles viram que eu tinha habilidade para falar, não tinha a cultura deles, mas conhecia um pouco, me deram uma chance. E aí você chegou ao instrumento que a gente estava falando da história. Aí me deixaram falar. Eu comecei a cantar no grupo de jovens. Eu vi uma guitarra, eu falei, poxa, eu quero uma guitarra. Aí eu não tinha dinheiro para comprar. Eu era guarda-mirim, eu ganhava 80%. De guarda-mirim eu lembro de você atuando. Lembro bem. Eu fui o primeiro sargento da Guarda-Mirim de Orlândia. Hein? Isso aqui é uma outra história. Só tinha cabo na Guarda-Mirim, mas eu me destaquei tanto que o soldado Afonso, na época... Não sei se já falecido? Afonso, o gordo da Capelinha. Sim, falecido também, o Baldini. Os dois viram em mim um potencial. Falaram, esse menino sabe dialogar demais, ele tem facilidade de convencer. E eu fui o primeiro sargento da Guardinha para comandar. Na época nós tínhamos 195 guardinhas aqui na cidade, né? Então, nesse período, como eu já conhecia a cidade, conhecia os vereadores, eu fiz uma cartinha, datilografei o nome de todos os vereadores, o seu estava lá, Lauro Pernambuco, João Malveste, os três que eu me lembro. O restante eu não consigo Adelino Pajola, provavelmente, que é da época Pajola, Biruca. Eu lembro do sobrenome. Biruca, José Adalberto Morandini. Pronto, tinham esses nomes. Veraldo Cutian, que são todos do meu primeiro mandato. Então, eu lembro você vai falando os nomes, eu vou lembrando aqui. Aí eu fiz a cartinha, eu fui na loja Bonucci, na Casa Musical Bonucci aqui de Orlândia, ele tinha uma guitarra usada para vender. Aí eu peguei o valor da guitarra, dividi em 9, porque vocês eram em 9 vereadores. Não sei nem quantos são hoje mais. Se ainda são Passou para 11 agora, para a próxima legislatura. Aí dividi e fui, e pedi uma ajuda. Todos me ajudaram. Todos, inclusive você. Aí eu peguei o valor desse dinheiro, e aí houve uma outra mudança na minha vida. Que eu estava chegando na Casa Musical Bonucci para comprar a guitarra, parou um Fusquinha verde do meu lado, dentro estava a Zela, que é a pastora Roseli, e o Valdeci, que é o esposo dela, que é o pastor Valdeci. E eles falaram, olha, você não quer viajar com a gente para Camboriú? Eu falei, o que é Camboriú? Eu nunca tinha saído de Orlândia. Camboriú é uma cidade de Santa Catarina, e lá tem o maior encontro de missões do mundo. Gideões? Gideões missionários da última hora. Isso eu procurei me informar e sei que você sempre tem uma participação lá. Então, agora imagine, eu menino, nunca ouvi falar daquela festa, era a maior festa do mundo, reuniam pessoas de todas as nacionalidades, era em Camboriú, e para uma viagem dessa era uma fortuna, né? Aí quando eles me falaram o valor da passagem e o valor do hotel, eu olhei o valor da guitarra. Era o valor da guitarra. Aí eu falei, mas é o meu sonho, isso aqui, eu quero fazer isso aqui para Deus, eu quero ser músico na igreja. A Roseli falou para mim assim, e se Deus quiser que você seja um pastor? Eu falei, como é que eu vou descobrir? Você tem que ir nessa festa. Porque nessa festa você vai ver pregadores do mundo inteiro. Deus pode usar alguém em profecia, daí o pentecostal. Nós acreditamos em dons carismáticos, né? O dom da profecia. E eles me encantaram com aquela palavra. Eu olhei para a Casa Musical Bonucci e falei, na volta eu dou outro jeito de comprar essa guitarra. Dei o dinheiro na mão deles, comprei a passagem e comprei o hotel. Fui para lá 7 dias. 7 dias sem dinheiro para comer.
Não tinha dinheiro para comer, porque o valor era só o hotel. No hotel tinha o café da manhã, almoço e janta não tinha. E lá o almoço e janta, pegava da marmita de um, pegava da marmita de outro. E tocou. 2 dias ficava sem comer, mas eu fui naquela festa. Aquela festa me encantou. Agora, Marco, é claro que o tempo é um pouco pequeno para que a gente faça uma narrativa. Você, então, nesse momento, o chamado veio de forma definitiva. Veio porque no púlpito dos Gideões, eu só concluo aqui, tinha um pregador russo chamado Gregor Chazuk. Ele fez uma chamada de altar numa manhã missionária. Ele comoveu todos com as histórias. E ele falou, quem pode ajudar agora a gente sustentar missionários na Romênia, que é um país no leste europeu, traga a sua oferta. E eu não tinha oferta. Eu fiquei muito triste. Eu estava no último lugar do ginásio. Aí ele falou, agora que todos já trouxeram oferta, eu quero saber quem gostaria de ofertar a sua própria vida para as missões, para que Deus te use aqui e fora desse país. Aí eu falei, isso eu posso. Eu saí correndo no meio do ginásio, me derrubaram, eu derrubei gente, pisaram em cima de mim, eu pisei em cima das pessoas, eu me joguei na frente do altar, eu deitei no chão, eu era garoto, 14 anos eu tinha nessa época. Aí o pastor Gregório Chazuk, lá do púlpito, ele agachou, ele olhou para baixo, disse, esse menino aqui que está deitado, eu olhei para cima, ele disse, todos que estão aqui sejam testemunhas, vocês vão ver o que Deus vai fazer na vida desse rapaz, porque Deus recebeu o sacrifício dele, a oferta dele. Passou o tempo, eu fui pregar em Camboriú em 1999, 11 anos depois. E preguei o ano passado, completei um ciclo de 25 anos pregando nessa festa, que é a maior festa pentecostal do mundo. O ano passado nós reunimos 200 mil pessoas. Deixa eu só abrir um espaço. Você pode ver o QR Code que fica aqui do meu lado direito. Você faça conosco a interação. Faça a leitura do QR Code e interaja conosco. A gente quer que você participe, sugira também nome de convidados. Para nós é muito importante. Agora, Marco, para a gente acelerar esse processo em termos da teologia, né? Porque, é claro, para você ser pastor, chegou no momento da sua vida que você teve que estudar teologia. Você chegou aqui em Orlândia e estudou até que ano? Ensino médio? Como é que foi? E aqui depois você partiu para estudar teologia onde? Eu cheguei até... A minha vivência aqui em Orlândia, eu fui até o nível da faculdade, que eu cheguei a fazer um vestibular que teve em Franca para a Universidade Federal de... Não é a Universidade Unifran? Federal, não. É a Faculdade de Direito de Franca. FDP, Faculdade de Direito de Franca. Eu fiz o vestibular... Na verdade, foi um pré-vestibular, tipo um concurso. Tinha apenas, eu acho que, 20 vagas na época, tinha 3 mil pessoas que se candidataram. E eu consegui uma das vagas. Eu frequentei 6 meses a faculdade e veio a oportunidade de fazer teologia. E eu não conseguia pagar as 2 faculdades. Eu tive que escolher uma das 2. Minha paixão sempre foi direito, mas pela vocação eu fiz teologia. E você estudou teologia onde? Nós tivemos um núcleo que era uma faculdade, chamava FAITEL, Faculdade de Educação Teológica de Lorena, e ela foi um dos primeiros cursos à distância que foi feito, porém presencial. A faculdade tinha um núcleo em Ribeirão Preto, na nossa igreja sede, e eu frequentei por 3 anos a igreja sede fazendo o curso de teologia aqui. O curso era reconhecido pelo MEC, né? Aí eu fiz depois uma adaptação com a FATEBOV, que é a Faculdade de Teologia de Boa Vista, em Roraima, que era a primeira do Brasil que tinha um certificado. Depois eu fiz um curso de mestrado nos Estados Unidos, no Instituto Osana, e recebi lá o título de Doctor in Divinity, que é doutor em divindades, e tenho mais 4 cursos de teologia. Agora, olhando aqui dentro da sua trajetória, e é claro que esse ciclo, hoje você tem, e é o comandante da Catedral do Avivamento, quantas unidades, igrejas tem hoje a Catedral? Nós chegamos a ter 22, e eu fui emancipando as igrejas, né? Eu não conseguia administrar tudo, então eu fui emancipando. Hoje nós temos, acho que umas 14. Eu tenho 8 ou 9 igrejas no estado de Minas Gerais, eu tenho um pastor que cuida, né? Um pastor setorial. Eu tenho a nossa catedral aqui em Orlândia, nós temos em Birigui, nós temos em Penápolis, eu tenho 2 no Rio Grande do Sul, e eu parei porque eu não consigo administrar. Eu fiz um teste, foi uma loucura. Você falou do meu Instagram no início, Sim. 3 milhões de seguidores quase. O meu Facebook eu tenho 5 milhões, né? Mais uns 900 mil no Twitter, mais TikTok, somando tudo eu tenho cerca de 9 milhões de seguidores em todas as mídias. E eu
abri uma live uma vez e falei assim, olha, você que é de uma igreja independente, tem muitas pessoas que fundam um trabalho, Sim. pessoas que se formam em teologia e fundam uma igreja. Você que gostaria de caminhar comigo para que eu desse cobertura, fazer parte do ministério. Está aqui o número de telefone, mande uma mensagem para nós. Em 3 horas teve 8.000 mensagens de todos os municípios do Brasil. São mais de 5.000 municípios do Brasil. Quando eu vi isso, eu falei, não, chega, eu não dou conta. Porque se eu desse conta, eu administraria aí 10.000 igrejas hoje, mas eu não tenho estrutura para isso. Agora, esse capítulo religioso, a gente, portanto, teve o seu testemunho e vamos partir para a política. Quem é que em algum momento chegou, Marco, você precisa entrar na política? Quem foi o cara que te convidou? Ou a pessoa que te convidou? Na religião, ninguém, porque religião e política, até o meu tempo, não se misturavam. Nossos velhos pais da igreja diziam que nós não precisaríamos nos envolver com política por causa das histórias antigas, que data do 3º século, quando Constantino ele cristianizou o mundo de sua época, né? Olhando para o céu, viu a cruz de fogo e disse, ouviu uma voz dizendo, por esta cruz vencerás. Então tudo começa ali. Como a Constantino ele se envolveu na igreja, cristianizou o mundo do seu tempo e ele acabou colocando a política dentro da igreja, e a igreja perdeu os seus parâmetros espirituais, o protestantismo inicial quis ficar distante da igreja, da política. Porém, quando eu percebi, em 2006, que passou na Câmara Federal o PL, que era o PL 122, que era chamado Lei da Homofobia, e passou na Câmara, mesmo nós tendo lá 60 deputados evangélicos, e esse projeto ele assustou a igreja evangélica e a igreja católica, porque havia alguns incisos dentro do projeto que diziam que o padre ou o pastor seriam obrigados a casar pessoas do mesmo sexo dentro da igreja. Isso apavorou a igreja católica e a igreja evangélica naquele tempo. E eu percebi que eu fui culpado disso, porque eu me tornei uma voz dentro do movimento evangélico. Eu fiz no país, Tarcísio, mais de 4.000 municípios, pessoalmente. E já preguei em quase 100 países do mundo, em todos os continentes da Terra. Então eu me tornei uma pessoa dentro do nosso meio evangélico. Se você procurar 10 nomes, eu estou entre os 10 nomes, entre os 10 líderes, entre os 10 pessoas mais conhecidas que falam pelo povo evangélico. Eu não tenho tamanho, porque eu sou pastor de uma igreja pequena aqui em Orlândia, mas eu tenho influência suficiente para isso. E em 2004, eu gravei uma mensagem dizendo, se algum dia você, meu irmão, me vê na política, saiba que eu me desvirtuei dos caminhos do Senhor. Porque os meus pais me ensinaram a não me envolver com a política. Mas em 2006, 2 anos depois, eu vi que a igreja começou a padecer por falta de representatividade lá dentro, por causa desse PL. Então eu falei assim, eu vou emprestar meu nome à vida pública, porque só tem um jeito. Mas teve algum agente político? Não, nenhum. Eu me lembro, o pastor Everaldo, do PSC. Não, eu os procurei. Ah, você os procurou? Eu procurei. Tanto que quando eu os procurei, todos ficaram até assustados. Você querendo ser político, mas você não precisa disso. Você tem um altar, você tem uma legião de seguidores, você vende DVDs, livros, você é cantor, você tem tudo. Que na política para quê? E eu contei para eles. E eles falaram, pode ser um caminho. E aí, tanto que não acreditaram em mim, eu não tive um centavo de ajuda na minha primeira eleição. Né? Por exemplo, a gente sabe que há um crescimento muito grande da bancada evangélica, sim. 513 deputados, hoje quantos... E há uma explicação para isso, essa explicação chama-se Feliciano. Existe você acha que você teve papel importante nisso? Isso já foi matéria de revista Veja, revista Isto É, o New York Times veio ao Brasil fazer uma entrevista comigo, porque se você procurar hoje na internet, digitar Folha de São Paulo, crescimento do movimento evangélico de 2013 para cá, houve uma ascensão anormal de 2013 para cá. Quantos deputados tem hoje a bancada, Marco? 143. De 513. De 513. Quando você entrou como deputado, quantos eram? Éramos em 70. Então há um crescimento nisso. Dobrou o número em 3 mandatos. Isso não aconteceu com nenhuma outra bancada. Agora, uma coisa que me chama a atenção, me permite, como amigo seu, pessoal claro. Que eu sou, e sempre me considero, ainda que nós sejamos o pensamento político nem sempre coincidente, mas eu percebo que muitas vezes esse pessoal que tem essa filosofia que contraria os princípios da própria postura sua política, muitas vezes eles te dão a bola pingando, né? A gente percebe que a postura deles... Eu lembro bem naquele episódio da Comissão de Direitos Humanos, né?
eles exageraram na dose e você, não que você tenha se aproveitado, mas a sua mensagem, ela conseguiu ter mais repercussão a partir do momento em que o pessoal exagerou na dose contra você. Estou errado nessa análise, Marco? Não, está perfeito. Eles queriam me transformar em exemplo do que não deve ser feito e me transformar em modelo do que deve ser seguido. Porque de 2013 para cá houve uma ascensão política. Aliás, se algum dia alguém for contar a história política do Brasil, na mudança do pêndulo político, que da esquerda vai para a direita, e não passar pelo fato de 2013, com Marco Feliciano na Comissão de Direitos Humanos, a pessoa vai cometer um erro. Por quê? Bolsonaro nasce ali, na Comissão de Direitos Humanos. Ele já era um parlamentar, mas era... Você só me permite um parênteses, só para que vocês entendam. A Câmara, ela tem 513 deputados, tem lá a mesa diretora e tem algumas comissões temáticas, Constituição, Justiça, Finanças. E a Comissão de Direitos Humanos, até a presença do deputado Marco Feliciano, nunca teve tanta importância. Quando ele assumiu, aquilo que era praticamente ignorado, e eu testemunho isso, daí essa teoria que eu tenho, que você aproveitou bem esse espaço para cravar a sua mensagem, passou a ter repercussão. Sim, ela era irrelevante na Câmara, ela só tinha uma finalidade. E se você me perguntar daqui a pouco, tivermos tempo, eu posso te falar o que era. Porque todas as comissões temáticas, elas têm uma influência não apenas de votações de matérias diversificadas temáticas, como no fim do ano, apontando parte dos recursos da arrecadação anual para a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, né? Ou para a LDO, Lei de Diretriz Orçamentária. As comissões elas direcionam parte do orçamento, dada a sua relevância. A Comissão de Direitos Humanos era desse tamanho, relevância quase zero. Mas ela tinha lá cerca de alguns milhões para enviar para o orçamento. Para onde? Para as pautas de direitos humanos, que deveriam ser o quê? Quilombolas, crianças órfãs, mulheres, mães solteiras, tudo aquilo que envolve direitos humanos. Mas a Comissão de Direitos Humanos, por 20 anos, só enviou dinheiro para um único setor da sociedade, que transformou esse setor num gigante que hoje ninguém consegue, nem você que é jornalista, se quiser falar qualquer coisa contrária a eles, você está livre de ser... execrado. Não, tem uma palavra nova agora que eles usam, que não é linchado, como é que fala? Cancelado. É cancelado. O movimento LGBT. Eu conheço cancelado quando morre uma pessoa. Cancela o CPF, mas agora é o cancelado. Agora é cancelamento social. Né? Então, que é o movimento LGBT. Todo o valor era destinado para esse movimento. Tanto que no último ano, eu fui descobrir, depois daquela luta toda que eu passei, quando na hora de fazer a última assinatura minha, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, veio o secretário e falou: deputado, para onde nós vamos enviar o nosso recurso? Eu falei: que recurso? Eu nem sabia, era meu primeiro mandato. Não, essa comissão tem X milhões, e eram muitos milhões, para enviar. Eu falei: para onde era mandado o ano passado? Ele pegou, movimento LGBT. E do ano anterior? Pega os últimos 20 anos, desde que a comissão foi fundada, todo o dinheiro enviado para o movimento LGBT. Naquele ano, haviam 257 ONGs LGBTs, que recebiam em média de 10 milhões de reais anuais para fazer Deus sabe o quê. Então eu entendi porque toda aquela briga comigo. E nessa Comissão de Direitos Humanos, eu não sei se o ex-presidente Bolsonaro fazia parte, ele fazia parte também. Fazia parte. E você teve convivência com ele. Sim, foi. Foi ali que foi o momento em que você se aproximou? Não, e ele se aproximou de você? Foi ele que se aproximou de mim, porque ele percebeu que eu chamei a atenção não apenas do Brasil, mas do mundo. Eu fui matéria em mais de 60 países do mundo. Vieram TVs do mundo inteiro. Você sabe que o movimento LGBT ele tem uma agenda anual. E essa agenda anual é uma agenda globalizada. Então, quando eles viram uma oportunidade, pelo tamanho do Brasil, de mostrar ao mundo a figura de um conservador, que eles não me chamavam de conservador, me chamavam de retrógrado, de deputado medieval ou de coisas semelhantes, para humilhar, porque é assim que age a briga nas esquerdas. Elas têm que destruir o inimigo delas moralmente. Elas têm que destruir a sua reputação, te humilhar. É assim que funciona na política. Clausewitz diz que a política é a continuação da guerra por outros meios. A gente não derrama sangue mais, mas derrama a sua reputação. Mas você há de convir que essa sua intensa participação na comissão, eu vejo aqui, né? Você sai de uma votação de 212 e vai para quase 400 mil votos. Sim, isso significou, naturalmente, a retribuição dos conservadores à sua postura. Eu furei a bolha nesse momento, porque os meus primeiros 200 mil votos vieram de crentes.
Exato. Porque era o meu segmento. Aliás, o que me chama a atenção, e se me permite, até para enriquecer esse debate, o que me chama a atenção no perfil do deputado Marco Feliciano, diferentemente de outros deputados, cada um tem o seu estilo, né? É natural, outros dão um atendimento mais político, mas eu percebo que no caso dele específico, ele tem votos fracionados no estado inteiro, né? Tive a curiosidade, muitas vezes, de consultar isso. Antes dessa entrevista, eu vi que pipocou 40 mil votos em São Paulo, 9 mil em Campinas, enfim. E teve também os 6 mil votos, que não deixa de ser uma votação brilhante aqui em Orlândia, ao contrário da sua primeira, que você não teve. Então, a gente percebe que, na verdade, essa sua mensagem religiosa, ela tem um efeito muito favorável nesse sentido. Mas essa parceria com o próprio Bolsonaro, que depois resultou na eleição, em que momento ficou decidido que a candidatura do Bolsonaro seria melhor e de que maneira você intensificou essa proximidade, que a gente sabe que é uma proximidade nascida justamente no âmbito da Comissão de Direitos Humanos e que durante todo o mandato do presidente você sempre foi uma pessoa que participava do grupo mais restrito do próprio ex-presidente. Sim. Bolsonaro é aquela figura inteligente. Muitas pessoas acham que ele não é inteligente e erram nisso. Bolsonaro... ele é um animal político semelhante ao Lula. Por isso os dois conseguiram polarizar o país. Né? Existe o lulismo e existe o bolsonarismo. Eles têm um magnetismo pessoal fora do normal. Se o Lula chegar aqui agora, em 5 minutos, ele conquista todo mundo. Se o Bolsonaro chegar aqui agora, ele conquista em 3. Porque o magnetismo dele é maior do que o do Lula. Mesmo sendo aquela pessoa que tem uma cara fechada, mas é anormal. Eles não são seres humanos normais. Né? Bolsonaro tinha experiência política. E quando ele viu que ali na Comissão de Direitos Humanos eu trouxe comigo o movimento evangélico e o movimento católico, tanto que a primeira grande manifestação, Tarcísio, que houve, foi dia 5 de junho de 2013, lá na Esplanada, pastor Silas Malafaia. Todos os anos ele fazia, o ano anterior tinha dado 5 mil pessoas, no ano de 2013 veio 100 mil pessoas. Qual foi o efeito? Feliciano. Porque eu fiquei 90 dias apanhando na Rede Globo. Os jornalistas moraram aqui dentro da cidade por 90 dias, bateram de porta em porta para saber sobre a minha vida. Eu fui capa de revista, eu saí nas páginas amarelas, eu entrei para a história como um conservador que, num tempo diferente, defendeu uma bandeira. Quando ele diz páginas amarelas, que é a entrevista da Revista Veja, que é sempre um padrão que repercute realmente, as personalidades são ouvidas por esse veículo. De pastores do Brasil que até hoje fizeram páginas amarelas, nós temos Malafaia, R.R. Soares, que são 2 líderes. O R.R. Soares tem igreja no mundo todo, pastor Silas está há 30 anos na televisão, e o terceiro pastor fui eu, Marco Feliciano. Eu fui capa da revista Isto É. Eu tenho todos os recortes guardados lá. Né? Então, eu fui capa do New York Times, da The Guardian. Né? Então, eu saí da bolha. E eu percebo que, quando você se reelegeu na sua segunda eleição, foi um momento político mais alto que você teve. Inclusive, havia a possibilidade de você ter sido candidato a senador. Por que você pipocou na última hora? O que aconteceu? Não foi isso. Porque era uma oportunidade que tinha a possibilidade de se eleger 2 senadores. O que não aconteceu na última, na próxima vai acontecer. Faltou o que para você tentar essa possibilidade de ser senador? Faltou o mais importante, legenda. Não te deram legenda? Não, porque o partido percebeu que eu ia ter uma votação expressiva. Você estava em qual partido? No PSC. Ah, no PSC. E o PSC, percebendo que ia ter uma votação expressiva, você sabe que quem deixa fundo eleitoral é o voto do deputado federal. Voto de senador não deixa fundo eleitoral, voto de deputado estadual não deixa, de presidente, de governador não deixa. O único voto que dá aos partidos políticos o direito de terem fundo eleitoral é o voto do deputado federal. E é por cada voto. Né? Eu ainda tive uma votação pequena, porque o Everaldo, nesse ano, foi candidato a presidente da República. O problema foi aí. Por quê? Eu deveria ter sido naturalmente o candidato a presidente da República, porque quem pontuou no mês de janeiro de 2014 com 6 pontos na pesquisa espontânea no Estadão fui eu. Eu deixei Dilma para trás, eu deixei Aécio para trás. Quando perguntaram ao presidente da República, dada a repercussão do que aconteceu, eu pontuei com 6 pontos na primeira pesquisa. Everaldo pegou aquilo, olhou, me chamou para conversar, eu disse, Everaldo, eu não entendo muito de política, mas se a gente traça um plano e vocês me lançam presidente da República, eu não vou ganhar. Mas eu possivelmente vou ter mais votos do que Marina Silva, que a Marina tinha tido 13 milhões. Falei, se eu fizer 14 milhões, a gente entra para a história, a gente faz um deputado federal em cada estado, porque eu vou puxar o movimento evangélico nacional,
e me cacifo para em 2018 ser candidato a presidente da República. Everaldo viu isso, pediu uma semana para pensar, voltou uma semana depois dizendo assim, olha, você tem razão, mas o nome não é o seu, é o meu. Eu falei, mas como assim? Mas você, eu estou há mais tempo, eu sou pastor e eu vou pegar essa onda, e você chegou agora. Everaldo não me deu, o partido não me deu estrutura para aquela campanha. Eduardo Cunha, que é uma mente pensante, disse que eu teria 1 milhão de votos na eleição de 2014. E eu não tive, porque o partido não me deu estrutura, me tiraram dos programas de televisão, porque o Everaldo ficou com medo de eu ter mais voto no Estado do que ele no país todo. Tanto que ele teve 750 mil votos no país inteiro e só em São Paulo eu tive 400 mil votos. Então, nesse caso, aconteceu a eleição de Bolsonaro. Sim, você participou ativamente aí do Bolsonaro processo. percebeu isso. Quando ele percebeu esse crescimento, ele falou, calma aí, eu encontrei um nicho aqui. Ele lançou o nome dele, candidato a presidente da República, e trabalhou de 2014 a 2018. Como as pautas que ele defendiam eram as nossas pautas, nós abraçamos ele automaticamente. Ele me manteve do lado dele, porque 2 evangélicos ele manteve ao lado dele pelo mandato todo. Malafaia e eu. Malafaia porque fala com os líderes, e eu porque falo com o povo. Eu tenho povo. Eu fui em 4.000 municípios do Brasil. Semana retrasada eu estava pregando numa cidade chamada Envira, no Amazonas, a última cidade do estado. A cidade tem 17 mil habitantes, eu tinha 5 mil pessoas no ginásio me ouvindo pregar. Então, eu tenho capilaridade no país todo. Então, o Bolsonaro nos manteve do lado dele por isso, porque nós demos a ele a única base social que não abandonou, que foi o movimento evangélico. Agora, Marco, uma coisa que me chama muita atenção e me permita a sinceridade, não é muito normal no regime presidencialista que quem está no comando do partido não consiga se reeleger. Você vê que o discurso da direita e do centro permaneceu, porque mesmo Bolsonaro perdendo a maioria hoje do Congresso, o Congresso pode ser chamado um Congresso conservador. O que faltou para o presidente Bolsonaro ganhar a eleição? É uma série de fatores, né? Não é um erro apenas, é uma sequência de erros. A política não é um jogo de damas, né? É um jogo de xadrez. Se você não souber os próximos 10, 15 movimentos, você não sabe onde vai chegar. O professor Olavo de Carvalho, com quem eu tive orgulho de estudar, talvez uma das mentes políticas mais brilhantes do século que perdemos, ele falava sobre isso. Não adianta ganhar a eleição se você não se mantém nela. Se você não seguir um padrão e você não pensar política há 20 anos, você não muda um ciclo de uma geração. A esquerda fez isso muito bem. A esquerda é tomada por intelectuais, a esquerda sabia onde queria chegar, tanto é que nós chegamos com a esquerda aí onde está. A conta vai ser altíssima, não tenha dúvida disso. Bolsonaro, não. Como foi que ganhamos a eleição? Num susto. Quem elegeu Bolsonaro? A facada. Sem a facada, Bolsonaro não teria sido eleito. Ele acha que sim. Eu tenho Você pensa que não? Não, porque a facada tirou ele da TV, sim, dos debates, mas colocou ele na TV 24 horas por dia. De maneira, entre aspas, positiva. Ou pelo menos que tocava com o coração. Vítima. Né? Vítima. Tem 2 pessoas brigando na rua, você não sabe quem é o culpado. Você vai ficar sempre do lado de quem está apanhando. É automático, é do ser humano. Então, nós ganhamos um mandato. E ao ganhar um mandato, nós não estávamos preparados para isso. Nós não tínhamos equipe para isso. Tanto é que a gente ficou se batendo cabeça. Né? Olha, isso eu acho uma autocrítica bastante interessante, porque é um fato, né? Sim, é um fato. É um fato. Quem luta contra isso é ignorante. Né? E nós não podemos ser ignorantes. Se nós não nos autoavaliarmos como a esquerda, se a esquerda também não se autoavaliar, porque há erros dos 2 lados, nós nunca vamos chegar em lugar nenhum. Nós erramos muito. Nós tivemos 3 episódios nas últimas 3 semanas que anteciparam a eleição, antes da eleição, que nós tivemos eu posso dizer, Carla Zambelli, Roberto Jefferson. Eu estou errado de imaginar que esses 2, por exemplo, a Carla Zambelli foi bom para ela, porque ela gerou votos para ela em cima de um discurso naquele momento inadequado. Sim. E eu me respeite, o maluco do Roberto Jefferson fazer aquilo, para aquele eleitor que estava assim indeciso, ele falou, pô, esse povo é muito maluco, né? A eleição é decidida em São Paulo. O pessoal fala Rio, Minas, a eleição é decidida em São Paulo. O Colégio Eleitoral Paulista tem 44 milhões de eleitores. É muito eleitor. Eleição resolvida aqui. 30% dos eleitores de São Paulo são lulistas.
30% são bolsonaristas. Quem decide a eleição? Os 40% do meio, os indecisos. Mas quem é o paulista? O paulista é conservador. Conservador, principalmente no interior. E os números aprovam. Só que ele é um conservador que ele quer paz. O conservador não quer briga, não aguenta briga todo dia. O conservador, não, ele pensa muito. Ele não é de ir para manifestação porque ele tem que cuidar da vida dele. Então, o conservador que definiu a eleição é esses 40%. Na noite anterior de Carla Zambelli, há um estudo feito, nós tínhamos 15 pontos à frente de Lula em São Paulo. A gente ia ganhar apertado. Com o episódio da Carla, no dia seguinte, 10 minutos do Jornal Nacional, fizemos uma pesquisa logo na sequência, caímos para 5 pontos. Perdemos a eleição aqui. Que foi que estava em dúvida São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, que eram os 3 colégios maiores e que naturalmente decidiram, né? E não foi apenas essa questão da Carla. A Carla foi a cereja do bolo, coitada. Nós tivemos o Jefferson jogando bomba na Polícia Federal. Teve aquele debate daquele podcast do presidente, onde ele falou aquela frase infeliz, que pintou um clima com a novinha. Sim. Isso para os evangélicos. Os evangélicos são família, né? Aí quando alguém fala... Balançou até o voto fiel dele, balançou, né? Tanto é que ele não teve voto de... Nós esperávamos que ele ia ter voto de pelo menos 95% dos evangélicos. Ele teve 68% apenas. Então, se ele tivesse tido um vice evangélico, ele teria sido eleito. Isso também foi uma conversa que nós tivemos nos bastidores. Então, houve uma sequência de atos, uma sequência de falhas. E não só isso, Tarcísio. Nunca houve um presidente da República que brigou com tanta gente ao mesmo tempo. Brigou com o PT, brigou com o STF, brigou com a Globo. Fernando Henrique Cardoso, no seu livro, na sua biografia, ele diz assim, é possível ganhar a eleição sem a Globo, mas é impossível governar sem ela. Então, nenhum presidente nunca apanhou 24 horas por dia. Agora, eu sei que você era muito próximo a ele. A gente vê foto de viagens no avião, a gente sabe do teu relacionamento pessoal com ele. Como é que estava o clima? Você não acha que aqueles assessores mais próximos talvez não tenham criado na cabeça do presidente um cenário diferente do que realmente estava acontecendo, Marco? Tarcísio, olha só, numericamente falando, nós não tínhamos condições de perder a eleição. Tarcísio, vamos lá, você é um homem inteligente. Lula não conseguia fazer um discurso público. Lula não conseguia ir para lugar nenhum para pedir voto. Teve lugares que ele foi que ele teve que fechar e dar senha para as pessoas entrar. Lula não conseguia juntar gente em lugar nenhum do país. Bolsonaro não conseguia andar em lugar nenhum do país. Numericamente falando, não tínhamos como perder essa eleição. Aconteceu alguma coisa que nós nunca vamos saber, e se eu falar o que eu penso, e se essa entrevista for para eu corro risco de ser preso ou ter meu mandato cassado. Numa época que nós nunca imaginaríamos que viveríamos um tempo como nós estamos vivendo, de deputados sendo cassados por terem falado, Tarcísio. Nós não estamos vivendo um momento normal. Mas você acha que em algum momento não houve um desrespeito à democracia, Marco? Não. Por exemplo, o episódio de 8 de janeiro. Não houve. É normal uma situação dessa? Tarcísio, vamos lá, vamos a 8 de janeiro. Como é que se dá um golpe de Estado sem um líder? E se tem um líder, esse líder tem que assumir logo após o golpe. Um líder que estava nos Estados Unidos da América. Mas quem foi o mentor disso? Não tem mentoria nenhuma. Era o povo, a insatisfação do povo. O povo não aceita que o sistema entre e tire um homem condenado. E tire ele da cadeia e coloque ele no trono. Mas esse homem foi eleito democraticamente, Marco. Tarcísio, é o que se diz. Eu quero deixar claro que eu não sou nem de esquerda nem de direita. É o que se diz. É um debate interessante com você. É o que se diz na questão dos votos. Nenhum país sério do mundo aceita a urna eletrônica. Nenhuma democracia madura do mundo aceita a urna eletrônica. Você que foi eleito 3 vezes, pensa também que... Penso da mesma forma. Eu penso que eu também fui prejudicado. E outros não são todos. Porque isso é algoritmo, se mexe em números, se mexe em nomes, é internet, Tarcísio, é tecnologia. Uma tecnologia que você não tem como apurar. Quem apura é 4 pessoas dentro de uma sala. Existe um código-fonte que o Exército Brasileiro pediu. Não liberaram o código-fonte. O Exército não disse que as urnas eram perfeitas, disse há inconsistências. Nós tivemos um hacker que foi lá em Brasília e ele falou que ele entrou dentro das urnas. Então, existem coisas, o que eu estou dizendo, se eu falar muito aqui, eu corro risco que amanhã eu amanhecer com a Polícia Federal na porta da minha casa, porque as urnas são santas, imaculadas e intocáveis. Isso num processo democrático. Nós tivemos 5 mil pessoas lá nessa manifestação em Brasília. Tarcísio, houveram manifestações em Brasília em 2017, em 2016, e em outros anos. Eu fiz os cálculos.
com meia dúzia de policiais, pararam todo mundo. Mas, Marco... Não cortando você, desculpa. Não, perfeito, fica à vontade. Teve um ataque ao STF, onde 42 policiais ficaram machucados. À beira da morte, 3. Ninguém nunca foi preso por nada. E não invadiram o STF. Agora, 4.000 pessoas conseguiam entrar nos 3 poderes. Nós temos a imagem do general G. Dias abrindo as portas. Saíram imagens ontem, não sei se você viu, de pessoas descendo pelo lado de trás do parlamento. Imagens que estão aparecendo agora do nada. Mas o discurso que se tem hoje, portanto, que esses atos seriam obra da própria esquerda brasileira? O Tarcísio, existem várias teorias, né? Uma teoria de que houve... Qual que era o teor da CPMI? Nós queríamos saber se houve facilitação. Houve facilitação. Mas nós não conseguimos convocar as Forças Armadas. Porque quem tem que cuidar em certo momento, depois de passar a primeira, segunda e a terceira barricada, são as Forças Armadas. A esquerda não deixou a gente convocar as Forças Armadas. Eu fui membro da CPMI. O Lula mandou ordem de cima para baixo, não é para convocar as Forças Armadas. Eles não queriam a CPMI, de repente, da noite para o dia, eles tomaram conta da CPMI. O presidente da CPMI não assinou a CPMI. A relatora da CPMI não assinou a CPMI. O primeiro vice-presidente não assinou a CPMI. Mas você sabe que... É muito estranho isso. Quando vocês tiveram a ideia de lançar aquele requerimento, a gente sabe que é 1/3. E é um instrumento das minorias, mas ao mesmo tempo que é um instrumento das minorias, que independe de plenário, você assinou 1/3, tem que abrir. Você corre o risco também, depois da maioria, tentar engolir. Isso aconteceria em qualquer sistema, você não acha? Depende, se o sistema se visse ameaçado. Então já era uma mensagem para as pessoas acenderem a lanterna amarela, pelo menos. Já é uma mensagem. Ora, se não tem o que se esconder, para que proteger? Por que não deixaram a gente convocar hoje o ministro do STF, Flávio Dino? Por que ele não liberou as câmeras para nós? Por que ele apagou as câmeras? Ele liberou as câmeras no dia seguinte para Alexandre de Moraes. Eu fui até o Alexandre de Moraes. Nós fomos numa comitiva lá. Chegamos e pedimos para ele. Ele falou, eu vou ver se ele encaminhou, eu encaminho para vocês. Nunca encaminhou para nós as imagens. Agora, Marco, pensando agora em termos presentes e mirando para o futuro, a gente sabe que existe uma postura, e é natural, você como é uma liderança de oposição, a sua postura a gente compreende de ter uma postura opositora ao governo que está aí comandando o país. O que você projeta, né? A gente vê, por exemplo, o PL, um partido monstruosamente grande, quase 100 parlamentares e deputados que alguns deles têm votado juntamente com o governo. Como é que vocês estão administrando isso? Agora há pouco você falou sobre o parlamento ser conservador, não sei se você viu, eu fiz assim. Nós não temos um parlamento conservador. Nós temos políticos oportunistas. Nós temos hoje raiz, nós temos um grupo oposição raiz. Nós temos 70 deputados, 80. Do 100 do PL? Do PL, 66, quase 70, mais 30 de outros partidos. Nós temos cento e poucos deputados que são conservadores, que são oposição raiz. Os demais sentam para conversar e negociam. Negociam suas emendas, negociam seu caráter, negociam seu valor, negociam sua família e o futuro do nosso país. A questão hoje, Tarcísio, não é briga de esquerda e direita. A questão hoje é a liberdade. Você é parlamentar, você foi parlamentar, você sabe, você estuda política. Você acha normal prender um deputado federal por ele ter falado, fale a besteira que for. Artigo 53 da Constituição Federal é ipsis literis, imunidade de fala sobre quaisquer palavras. Antigamente era imunidade parlamentar sobre suas palavras. Aí houve uma modificação, fez uma PEC, propósito de emenda constitucional, porque alguém questionou, relativizou a fala de um deputado. E aí acrescentamos a palavrinha quaisquer palavras. Eu posso falar um palavrão na tribuna. Pode ser imoral, mas não é ilegal. Agora, de qualquer maneira, quando você coloca, e a gente nota que você mantém a postura raiz, ao mesmo tempo também valoriza o seu pensamento do seu futuro político também, que você não está rompendo com aquilo que você estava pensando, né? Pelo menos é o que a gente... Mas eu começo a reavaliar se isso vale a pena e se até quando o sistema vai me manter vivo, vai me permitir ficar vivo. Mas você está desapontado com política hoje, Marco? Completamente. Tarcísio, eu sou um deputado federal de 4 mandatos que tenho medo de falar. De onde vem a palavra parlamento? No verbo francês parler, falar, discursar, denunciar.
Eu fui eleito para falar. Eu tenho aqui atrás de mim 200 mil pessoas que me empurraram. Eu achei que eu tinha força de um exército de 200 mil pessoas. Mas eu não posso falar, porque tudo que eu falo, 11 homens e mulheres com uma toga preta vão e dizem que o que eu estou falando é inconstitucional. Que é crime o que eu falo. Mas você, de qualquer maneira, fazendo autocrítica, botando a cabeça no travesseiro, você pode dizer, eu estou cumprindo o compromisso com o meu eleitorado conservador e cristão. Eu já fiz isso e dormia tranquilo. Hoje eu não durmo mais tranquilo. Por quê? Porque hoje eu esbarro no medo. Eu devo falar. Vou te dar um exemplo prático aqui. Deve ter mãe e pai nos assistindo aqui. Cada pessoa tem o seu direito. A pessoa vive a vida do jeito que ela quiser e faz o que ela quiser. Houve uma parada gay em São Paulo agora, o ano passado. Nessa parada gay, levaram um monte de crianças para a parada gay. E, mais uma vez, colocaram alguém, um travesti, e se crucificaram na cruz, no lugar do meu Cristo. O Código Penal, artigo 208, diz que vilipendiar qualquer símbolo religioso é passível de crime. Isso é um crime. Em 2016, eu fiz essa denúncia. Eu estou com um processo, saiu ontem na imprensa, não sei se você viu, o jornal Metrópolis trouxe que a PGR... apoiou a decisão do TJ de São Paulo. Eu fiz uma reclamação ao Supremo Tribunal Federal e a PGR não muda nada, mas a PGR apoiou, porque o novo PGR é do Lula. Tá? O novo PGR foi indicado pela esquerda. É bom que as pessoas entendam isso, porque é um ciclo. Eles vão tomando conta de todas as esferas, vão colocando os soldados deles, e qualquer pessoa que pense diferente, eles vão e matam essa pessoa. Tá? Só que estão matando a mim hoje, porque estão ferindo o artigo 53 da Constituição. Amanhã ferirão o seu artigo. Amanhã vão tirar os seus direitos. Porque hoje sou eu, hoje todo mundo aplaude porque a imprensa, os intelectuais de esquerda, não, tem que acabar com esse povo fanático aí mesmo. Tá, amanhã, só que quando você abre um precedente para um, você fere os outros. Aí está lá no STF. Eu tenho medo de falar. Esse ano eu não pude repreender, eu não pude falar, olha, eu sou contra isso. O meu público, o público católico que está me assistindo, também é contra botar uma criança num negócio desse. Não existe criança trans. A criança está em fase de crescimento. Qualquer psicólogo normal, qualquer psicanalista normal, qualquer pessoa que tem um pingo de consciência vai entender que existe um processo para tudo isso acontecer. Agora, eu não posso ser contra isso. Você falou sobre democracia. O que é democracia, Tarcísio? Agora, de qualquer maneira, esse seu processo, você recorreu ao Supremo, sim, com certeza terá um desdobramento. Sim, mas vamos lá, vamos falar. O que é a democracia? A liberdade. Liberdade do quê? De expressão, inclusive. Liberdade plena. Sim. O que foi que Voltaire disse? Voltaire era de esquerda. Voltaire disse assim, posso não concordar com nada do que você diz, mas eu vou defender o seu direito de dizer, com todas as minhas forças. Você pode não gostar do que eu penso, você pode não gostar do que eu falo, você pode não gostar do que eu creio, mas você tem que me dar o direito de pensar e de crer e de lutar por aquilo que eu creio. Quando alguém vem e diz assim, você não pode falar isso, você vai preso. Acabou a democracia. Agora, Marco, olhando de maneira objetiva, nós partimos para o final do programa. Você sabe aqui que nós temos um assunto com 5 horas, né? Se quiser. Até porque... Se quiser já deixar gravado. Eu só tenho que sair de casa às 5h30. Eu queria perguntar para você, o que você projeta do teu futuro político? Então, veja, de maneira objetiva, eu sei que você está um pouco desencantado, mas o que você está pensando? Não é questão de desencantado, é medo mesmo. Eu queria, inclusive, na hora da edição, vocês deixarem essa fala minha aqui. Eu tenho medo do futuro do Brasil. Nós não cortaremos absolutamente nada. Será perfeito. Na íntegra. Eu tenho medo. Até porque o debate é importante. Né? Eu tenho medo do futuro do Brasil hoje, como está. Eu tenho medo porque nós temos uma imprensa, a extrema imprensa, vendida para o governo. Já se fechou 500 mil empresas de janeiro para cá. A imprensa não divulgou isso. A imprensa vai falar uma coisa, ela tenta dizer outra. Esses dias eu vi a Miriam Leitão falar uma coisa que houve uma queda para cima. É interessante que haja esse tipo... É muito bom que tenha essa inflação dessa... Eu nunca vi jornalista fazer isso. Você é jornalista? Eu nunca vi as pessoas esconderem, tentarem maquiar, enganar o grande público do que está acontecendo. O país não está legal. Nós nunca tivemos uma evasão de divisas como nós temos agora. As pessoas estão saindo do Brasil. As empresas estão quebrando. Voltou a força sindical, voltou os ataques à propriedade privada. As pessoas estão invadindo as terras. Nós voltamos a um mundo de faroeste. Você sabe o que é o socialismo. Você estuda política, você sabe o que é o socialismo. O socialismo só funciona na miséria.
Porque ele tem que dominar o povo. E só tem um jeito de você ganhar a miséria. Você pega de quem tem, tira dele e dá para esse aqui. Só que você tira desse aqui, não estimula esse aqui. Você só tirou, esse aqui vai chegar uma hora que vai, não quero mais. Eu vou ficar lutando aqui para quê? Daqui a pouco começam a quebrar as empresas. Para o socialismo, o Estado tem que ser o provedor, o Estado tem que ser o pai, a mãe, o avô e a avó. O Estado tem que dar bolsa isso, bolsa aquilo outro, bolsa aquilo outro. Para o socialismo só funciona programa social, só se estimula a pobreza. Agora, no vazio de liderança pela ausência do presidente, que é um líder viável, tem um nome? Não temos. Tarcísio de Freitas, que é o governador do maior estado brasileiro. Não temos. Quem seria o nome? Não temos. O Tarcísio, ele é um grande líder, mas ele é político. Ele jamais deixaria uma reeleição garantida para o estado de São Paulo, porque ele sabe que o paulista não perdoa isso. O paulista não perdoa alguém que o abandona no meio do barco e vá para outro lugar. Então, perfeito. Tarcísio, acredito que ele não faria isso. Zema, já ouvi conversas lá para cima que o Zema já está conversando com outro pessoal, também não vem. Não temos nome. Mas há tempo, né, Marco? Sim, a política é dinâmica. É dinâmica. Se fosse hoje nós não temos. Hoje só temos um líder que é Jair Messias Bolsonaro. Agora, para encerrar, eu tenho duas questões até de dúvida minha no aspecto teológico. Eu vejo esse conflito envolvendo Hamas, palestino, judeu, e eu percebo que a interpretação, se eu estiver errado, você me corrige, que eu não tenho conhecimento teológico. Por quê? Que na bola dividida, a gente nota que o evangélico pende mais para o lado do judeu em detrimento do palestino. Tenta me explicar isso, porque essa é uma dúvida que todo dia eu fico aqui na minha cabeça, e não tenho conhecimento teológico. Onde está na Bíblia que tem que haver esse tipo de tratamento? Se é que eu estou fazendo a interpretação correta. Se eu tiver, você pode, ou se estiver errado, você me corrige. Jesus era de que nação? Nasceu naquela região. Jesus era judeu. Sim. Filho de Davi. Então já Mas começa. ele não é um homem universal? Já começa. Não. A salvação vem para o judeu. Só o judeu tem o monopólio disso? Marcos? João capítulo 1, verso 11. Ele veio para os seus, os judeus, mas os seus não o receberam, porque crucificaram ele. Mas a todos quanto receberam, nós, os gentios, fomos salvos por ele. Mas a princípio ele veio para os judeus. E depois os judeus, a bênção veio para nós. Né? Mas a princípio é isso. Mas a questão ali, Tarcísio, é política, é pragmática demais. Levaria tempos para a gente falar aqui. Israel conquistou aquela região. Foi dado para ele politicamente pela ONU. Depois da Segunda Guerra. A ONU peca em não criar o Estado palestino. Então você reconhece que o palestino tem o direito. Mas a questão não é, o problema não é Israel, o problema é a ONU. Tá. Entendeu? Israel luta pelo que é dele. Ele ganhou, você ganhou aqui, essa casa é sua. O vizinho quer lutar com você aqui, você vai falar com a prefeitura. Você comprou isso aqui é seu. Então Israel é dono da terra dele. Os palestinos são do lado de cá. O problema do palestino é que os palestinos em si querem paz. Quem não quer é o Hamas. Os grupos terroristas. O estatuto do Hamas, o estatuto do muçulmano, do Islã, determina extinção dos judeus. Israel, se não se defendesse, já pegou um mapa e olhou o que é Israel perto dos estados muçulmanos que tem ao redor dele? Israel é cercado de 100 milhões de muçulmanos, todos eles seguindo Alá, todos eles seguindo Maomé, e Maomé disse, todo judeu tem que ser extinto, todo judeu tem que morrer. Porque, ai meu Deus, vamos lá, judeu e palestino são filhos de Abraão. Abraão teve 2 filhos, Isaque e Ismael. Deus disse para Abraão, vou fazer de você uma grande nação. Sara era estéril. Ele tinha que ter esperado o tempo do cumprimento do milagre. Só que como Sara não dava luz e ele estava envelhecendo, Sara pegou a serva dela, chamada Agar, e disse, Agar, deita com Abraão, que eu preciso dar um filho para ele. E nasceu Ismael. Só que depois que Ismael tinha 13 anos, Deus fez o milagre e Sara deu à luz a um filho. Quem tem que governar a casa na ausência do pai é o primogênito. Mas o primogênito do casamento correto. E o primogênito de Abraão foi Isaque com Sara, não foi Isaque com Ismael. Por conta dessa questão, Abraão mandou Ismael sair, mandou Agar embora para o deserto. E a Bíblia diz que Deus visitou Agar no meio do deserto e disse, não chores, desse menino sairá uma grande nação. E ali já está escrito quem seriam eles. Ele será como um jumento bravo. A mão dele será contra todos, e a mão de todos será contra ele.
Ali está desenhado o que são os muçulmanos. Então, os muçulmanos têm essa rixa com os judeus. Qual que é a briga deles? Você sabe que o Domo da Pedra, aquela cúpula dourada de Jerusalém, ali hoje é uma mesquita. O que tem debaixo daquele Domo da Pedra? A rocha onde Abraão foi sacrificar Isaac. Mas Isaac... Aliás, aquela região é o centro religioso mundial. Né? As 3 maiores religiões convertem para ele: islamismo, o cristianismo e o judaísmo. Né? Então, Abraão é pai das 3 maiores religiões do mundo, as religiões monoteístas. Né? Então, a questão deles ali, a briga é entre Islã e judaísmo, a briga é religiosa. Como é religiosa, nunca vai haver paz, porque o palestino quer o Estado, mas o Hamas não quer. O Hamas quer a destruição de Israel. Mas você acredita em paz? Reza, ora por ela? Oro muito, a Bíblia diz orar pela paz em Jerusalém. Só que ali só vai haver paz em um tempo em que eu teria que ter mais 8 horas para a gente falar, que é um tempo chamado tempo do anticristo. Só para arrematar. Exato. Você acredita? O que eu acredito que Deus pode tudo. Né? Deus pode, se Ele quiser, Ele pode fazer, mas os homens não querem. A ONU poderia ter instalado já o Estado palestino, e ela não faz por quê? Por causa do Islã, porque o Islã não aceita, o Islã quer aquele pedacinho de terra de Israel, que é desse tamanhozinho assim, é um ovinho, no meio do nada, perto de lugar nenhum. Jerusalém é cercada por 7 montanhas, eu já fui lá várias vezes, a água de lá é saluba, o clima é ruim, de noite é um frio que torra os ossos, de manhã é um sol que machuca a pele, não tem nada naquela terra, só tem a história religiosa. Então, a briga ali é religião. O Islã quer ele quer o extermínio do povo judeu. Deputado, uma alegria muito grande recebê-lo. Alegria minha, Tarcísio. Obrigado. Me sinto honrado com a sua presença, até porque esse debate, eu gosto muito desse jogo democrático. Você sabe pessoalmente o quanto que eu respeito, Sim. né? E a gente vai falar de algo particular. Eu sou presidente de um outro partido aqui. As pessoas que me conhecem sabem que em nenhum momento quem disse para mim queria votar em você, eu fiz qualquer testemunho contrário. Lembro bem do tempo da imprensa que tentava armar na época da Comissão de Direitos Humanos. Eu tive uma postura muito clara. Ele é o legítimo representante da cidade e da região porque foi eleito democraticamente. Uma alegria muito grande e fica à vontade para que você faça a sua mensagem dentro do nosso canal. Eu termino, Tarcísio, pegando um gancho nessa sua palavra. Eu fui eleito por 200 mil eleitores, que eu não posso representá-los à altura hoje porque sou impedido pelo regime de exceção que vivemos. A democracia está sendo abalada sim. Houve um golpe, mas não aquele fajuto chamado de 8 de janeiro com senhorinhas com Bíblia na mão, com crianças, com bandeira verde e amarela. Teve os malucos, como toda manifestação tem. Os malucos que sejam punidos, mas não com esse rigor de 17 anos. Porque o mesmo STF que está condenando um homem, trabalhador, que nunca passou pela cadeia há 17 anos, tirando dele o direito de ir e vir, tirando dele o direito de colocar o pão dentro da casa dele, está soltando traficantes, assassinos, por muito menos. Então, estamos vivendo uma época esquisita. Eu peço aos meus eleitores do Estado de São Paulo que nos ajude de alguma forma. Eu sei que está difícil, a gente, se for para a rua, corre risco de ser preso. Se falar, corre risco de ter as suas mídias sociais arrancadas. Eu não sei o que a gente pode fazer. Eu estou lá no parlamento, lutando com as minhas forças, que são pequenas, não sou o único, temos um grupo, representamos milhões de pessoas, mas infelizmente a extrema imprensa não nos ouve. O jogo político, o sistema não nos ouve, porque o mundo caminha para ladeira abaixo. O certo virou errado e o errado virou certo. Mas enquanto eu tiver força, vou continuar fazendo a minha parte, lutando pelos nossos princípios. Tá aí, meus amigos. Encerramos esse episódio. Nosso convidado, o deputado federal do Partido Liberal, Marco Feliciano.